Boa noite. Apresentaremos um breve seminário sobre o experimento da equação de Bernoulli, velocidade do fluxo de ar, da disciplina de Laboratório de Física 2, ministrada pelo professor Alexandre, apresentadas pelos discentes Amanda, Heloísia, Leona, Vinícius e Rosimeire. Princípio de Bernoulli. Ele diz que dentro de um fluxo de fluido horizontal, pontos de velocidade de fluidos mais altas terão menos pressão que pontos de velocidade de fluido mais baixa. Isso veremos a seguir, no qual um fluido, geralmente água, ela flui através de um tubo estreito e então se expande para uma área maior. E à medida em que o fluido se move através da seção estreita, a velocidade ela aumenta e a pressão diminui. E quando o fluido se expande para uma área maior, a velocidade diminui e a pressão aumenta. Equação de Bernoulli é, em sua essência, uma forma mais geral e matemática do princípio de Bernoulli, que também leva em consideração variações na energia potencial gravitacional. E Daniel Bernoulli, mediante as condições de energia aplicada no escoamento de fluidos, conseguiu estabelecer a equação fundamental da hidrodinâmica, uma relação entre a pressão, a velocidade e a altura em pontos de uma linha corrente. Aqui temos a equação P1 mais 1 meio sobre 1 meio, PV de 2 sobre 1 mais PGH1, que é igual a P2 mais 1 meio, PV de 2 sobre 2 mais PGH2, onde as variáveis P1, H1 e V1 se referem à pressão no ponto 1, altura no ponto 1 e velocidade do fluido no ponto 1, e P2, H2 e V2 estão relacionadas à pressão no ponto 2, altura no ponto 2 e a velocidade de fluido no ponto 2. Na equação de Bernoulli, temos o escoamento em regime permanente, o escoamento incompressível, o escoamento de um fluido considerado ideal, ou seja, aquele onde a viscosidade é considerada nula, ou aquele que não apresenta dissipação de energia ao longo do escoamento. O escoamento apresentando distribuição uniforme das propriedades nas seções e o escoamento sem presença de máquina hidráulica, ou seja, sem a presença de um dispositivo que forneça ou a retirada de energia do fluido, o escoamento sem troca de calor. A energia presente em um fluido em escoamento sem troca de calor pode ser separada em 3 parcelas: a energia de pressão, a energia cinética e a energia de posição. A equação da continuidade relaciona a velocidade do escoamento de um fluido e a área disponível para tal escoamento. A equação da continuidade explica que quanto menor for a seção, maior será a velocidade do escoamento de um fluido, e considera o líquido incompressível, mesma densidade nos pontos e mesmo intervalo de tempo. O líquido incompressível é aquele que um fluido mantém a mesma densidade. Na equação Z é igual a S vezes V, denominada a equação da continuidade, afirma que a velocidade com que um fluido escoa no interior de um tubo é inversamente proporcional à área da seção transversal do mesmo, ou seja, diminuindo a área, a velocidade com que o líquido flui aumenta na mesma proporção. E a gente apresenta também as fórmulas que é relacionada a essa equação da continuidade, que elas podem ser representadas como A1 vezes V1 é igual a 2 vezes V2, ou, em alguns casos, S1 vezes V1 igual a S2 vezes V2, onde A1 é a área transversal da região 1, V1 é a velocidade do fluxo na região 1, A2 é a área transversal da região 2 e V2 é a velocidade do fluxo na região 2. Essa equação que está sendo exibida aí, M1 é igual a M2, que é igual a M, igual a CTE,
é a equação que mostra a conservação da massa de um líquido no conduto ao longo de todo o escoamento. Pela condição do escoamento em regime permanente, podemos afirmar que entre as seções 1 e 2 não ocorre acúmulo nem falta de massa. Visando facilitar a visualização do fluxo de um fluido, é útil o conceito de linha de corrente. A linha de corrente é, por definição, a curva cuja direção em cada ponto é tangente ao vetor velocidade do fluido. Dessa maneira, a partir das linhas de corrente, podemos visualizar o comportamento do fluido durante esse movimento. Na figura, está esquematizado um tubo, dentro do qual um líquido escoa da esquerda para a direita, e na figura representamos as linhas de corrente 1, 2 e 3, onde na linha de corrente 3 a gente tem os pontos A, B e C, e nesses pontos A, B e C, uma partícula do líquido tem respectivamente as velocidades VA, VB e VC. E é importante lembrar também que nas paredes mais estreitas de um tubo de corrente, as linhas de corrente vão estar mais próximas, indicando uma maior velocidade do fluido. Medidor Venturi é usado para medir a velocidade de escoamento de um fluido de densidade PF em um cano. A área A da seção transversal da entrada e da saída são iguais à área da seção transversal do cano. Entre a entrada e a saída, o fluxo passa por uma região estreita de área A e um manômetro que contém um líquido de densidade PL conecta a parte mais longa à parte mais estreita, como estamos vendo aqui na imagem. Na demonstração, que será mostrada a seguir, nós temos na imagem a entrada do fluxo de ar, e até entrar em contato com o fluido, tem a pressão total, e do outro lado, quando o fluido tem impacto com a pressão total, do outro lado, ela atinge um tamanho maior, que chamamos de pressão dinâmica, e a pressão estática até o ponto onde ela atinge esse ponto máximo. Velocidade 1. Velocidade 2. Velocidade 1. Velocidade 2. Velocidade 1.